Queridos, é uma alegria muito grande estar com vocês, é um privilégio e uma enorme responsabilidade. Quando a irmã Nanine falou comigo, eu já passei a orar para que Deus me desse graça para estar com os irmãos, e esse tempo todo, acho que foi há 2 semanas ou 3 semanas que nós conversamos, eu fiquei pensando, orando, buscando a Deus uma direção, de algo que Deus colocasse no meu coração, que eu pudesse compartilhar com os irmãos nesta manhã. E percebendo aquilo que já tenho feito, interagido nas redes sociais nesses últimos meses, que nós estamos em quarentena, dialogando com irmãos de várias agências missionárias. Então, eu quero falar com os irmãos sobre essa questão de sermos discípulos de Jesus. Como é que nós podemos ser discípulos de Jesus numa hora dessas, né? Como é que nós podemos ser e fazer discípulos no momento de quarentena? A igreja está em quarentena, o que está acontecendo? Talvez algumas coisas que eu vou falar os irmãos já sabem, já conhecem. Talvez muitas das coisas que eu vou falar os irmãos já têm tido esse conhecimento. Mas foi que Deus colocou no meu coração. Primeira coisa que eu queria dizer, eu ouvi de alguém dizendo assim: nem todos nós estamos no mesmo barco. Nós podemos estar na mesma tempestade, mas no mesmo barco a gente não está. Porque estar no mesmo barco significa que nós passamos as mesmas adversidades, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Parece que todos nós passamos pelas mesmas situações quando a gente está no mesmo barco. A sensação de quem está no barco, quando é, ele é jogado, sobrado pelas ondas, parece que é a mesma. Mas não é assim que acontece. Nós estamos na mesma tempestade, que é a quarentena, que é a pandemia, mas o barco é diferente para cada um, porque tem algumas pessoas que estão na chácara, eles não estão isolados assim como a gente dentro de casa, eles estão numa chácara, podem jogar futebol, podem correr para cá e para lá, podem passear, fazer trilhas, né? Podem fazer vários tipos de diversões enquanto estão lá na chácara. Não são obrigatoriamente usam máscara, desde que entraram na quarentena que eles estão assim. Por outro lado, tem alguns que estão com os seus pais, por exemplo, pessoas que estão na área de risco, esses idosos que não têm contato. Tem o pai, tem a mãe que já faz 2 meses que não consegue conversar, interagir bem próximo com seus pais. Tem alguns irmãos aqui em Curitiba que têm os pais no asilo que nem por telefone estão conversando, né? E as pessoas lá no asilo estão perguntando, olha, o seu pai está muito mal, a sua mãe está muito mal, o que eles fazem é orar, porque não conseguem chegar até essas pessoas. Tem pessoas pobres, passando muita dificuldade, muita carência. O governo federal está ajudando com 600 reais esse auxílio, mas nem todas as pessoas estão recebendo. Por quê? Porque, infelizmente, algumas pessoas não têm CPF, não têm registro, e por não terem CPF, não terem registro, praticamente são chamados cidadãos invisíveis. E antes de eles, porque antes de receber a cesta, antes de se cadastrar lá no aplicativo da Caixa Econômica, essas pessoas precisam ter a documentação, né, a sua identidade, e começa com o registro e depois CPF. Essas pessoas não têm. Tem pessoas com 50 anos que têm filhos, têm netos, mas não tem CPF, não tem RG, porque não foi registrado. Viveu a vida toda sem ser registrado. E não é uma pessoa. Milhares de pessoas pelo Brasil afora. Essas pessoas não receberam até agora, algumas delas não receberam até agora o auxílio. Quem ajuda essas pessoas? As entidades civis que estão aí auxiliando. Então a gente não pode falar que estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma tempestade, mas cada um tem o seu barquinho lá para poder lidar
com a adversidade da tempestade. Mas Deus está agindo. Deus é poderoso. E nós sabemos disso. Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Deus está agindo. No momento como esse da quarentena, no mês de maio, a palavra mais pesquisada, ou mais buscada, mais citada na internet, nas redes sociais, foi a palavra oração. No mês de maio, foi a palavra oração. A igreja no mundo todo está em oração. Nunca oramos como agora, nunca tivemos tempo para buscar a Deus como agora. Podemos buscar o Senhor a qualquer hora, a qualquer momento. Deus está agindo. Mas também Deus não está agindo só com a igreja em quarentena, Deus está cuidando de pessoas e Deus está salvando vidas. E eu queria falar então sobre isso, sobre essa questão de como fazer discípulos, como nós podemos cumprir a grande comissão numa hora como essa. Eu vejo a igreja em Angola, a igreja em Portugal, a igreja na Espanha, né? A igreja na Itália, o que Deus está fazendo no Iraque, o que Deus está fazendo no Irã, nesses países onde há perseguição, como Deus está revolucionando, Deus está salvando vidas usando as redes sociais numa hora como essa de quarentena. Será que nós podemos fazer isso também, aqui bem próximo de nós? Então, Deus tem nos dado oportunidade. Hoje é o dia aceitável da salvação. Hoje é o dia aceitável da salvação. Hoje Deus está salvando vidas. Então, eu queria falar isso com os irmãos nesta manhã. E olhando para esse texto que eu vou ler, Mateus capítulo 28, versículo 16 a 20, os 11 discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando a gente olha para esse texto, os irmãos conhecem o texto, fala da grande comissão, lá em Mateus, e Jesus, então, deu a sua igreja para que a gente vá e faça discípulo de todas as nações. Eu não vou entrar muito em detalhe desse salmo, desse texto. Mas a pergunta que eu faria seria essa: quem você gostaria que fosse alcançado pelo Evangelho? Quando a gente faz essa pergunta, normalmente a gente pensa assim: quem que eu gostaria que fosse alcançado pelo Evangelho? Talvez alguém da minha família. Alguém da minha família, meu irmão, meu pai, minha mãe, meus irmãos, talvez amigos, talvez pessoas distantes que eu gostaria, um povo, que eu tenho um certo carinho por ele, gostaria que esse povo fosse alcançado. Cada um de nós tem, hoje, se for fazer essa pergunta, tem resposta diferente, de acordo com as pessoas que você entende que gostaria que fosse alcançado pelo Evangelho. Algumas pesquisas que foram feitas dizem o seguinte: o que determinou para que algumas pessoas fossem na igreja, né? Foi feita uma pesquisa pelo Instituto George Barna, nos Estados Unidos. Perguntaram para vários cristãos, em várias igrejas, perguntaram para ele o que determinou a conversão dessa pessoa e a integração na igreja. Essas duas questões eu queria dizer. Uma coisa é a conversão, outra coisa é a integração. Muitas igrejas conseguem pregar, anunciar o evangelho, convidar pessoas para a igreja e até mesmo as pessoas se converterem, receberem Jesus e fazerem parte daquela comunidade. Mas essa segunda parte ali, essa palavrinha ali, a integração, às vezes é muito complicada. Talvez a gente consegue levar as pessoas para a nossa igreja, a nossa comunidade, elas conseguem receber o Senhor Jesus, mas integrá-las é uma maior dificuldade. Dependendo de como a igreja é, aqui no Brasil, aqui no Sul principalmente, esse é o fator determinante, a integração.
e eu acho que não é só no Sul, para a gente pode dizer que é no mundo todo, essa questão de integrar. Porque a conversão, ela pode acontecer a pessoa sem que a pessoa vá para a igreja. Existem pessoas que não se converteram dentro de uma igreja após uma pregação, se converteram fora da igreja, fora daquele ambiente de culto. Pode ser dentro de uma casa, ou no carro, na rua, no trabalho, em algum lugar fora da igreja, essas pessoas receberam o Senhor Jesus. Ir para a igreja para que elas sejam integradas. E aqui, às vezes, nós, como igreja, temos tido muita dificuldade para integrar as pessoas. Para integrar a pessoa, ela precisa ter amizade, muitas vezes é a amizade que faz a pessoa se integrar. Às vezes, para a pessoa se integrar na igreja, começa mais quem é casado com as crianças, quando os filhos vão para a escola dominical e elas começam a fazer amizade. Então, essas crianças que fazem amizade com meninas da igreja, passam a ser o fator determinante para que os pais que se converteram se integram na igreja. São essas crianças que vão fazer pontes para os seus pais poderem interagirem com outras crianças que essas crianças têm amizade com elas. Às vezes uma festa de aniversário que vai fazer com que alguém convidado, grupo familiar, que faz integrar. Mas a dificuldade nossa é integrar, é receber as pessoas. Mas não é só receber as pessoas, é cuidar delas, é orientar essas pessoas, é discipular essas pessoas para que elas sejam interdependentes dentro da igreja, né? Interdependentes, dependam de Deus e também dos irmãos. Não precisa necessariamente estar conectado com alguém, com a pessoa que levou, mas elas conseguem em pouco tempo fazer amizade com outros irmãos. Então, às vezes a nossa dificuldade está ali. Mas olha só o que diz a pesquisa: de 4 a 6% das pessoas que se converteram foram sozinhas, entraram na igreja sozinhas, sem o convite de alguém, tá? De 12 a 4% foram por causa de algum programa especial. Natal, a gente convida as pessoas para ir para a igreja, assistir o culto, na Páscoa, Dia das Mães, as pessoas são convidadas para assistir o culto na igreja. Nós temos de 4 a 7% foram por causa do pastor. Gostaram do pastor, o pastor é uma pessoa que visitou no hospital, ou quando alguém estava doente, ou alguma festa de aniversário de alguém, esse pastor foi, deu uma palavra, fez convite àquelas pessoas, e isso fez com que as pessoas fossem para a igreja, né? De 1 a 2% foram por causa de uma visita dos membros da igreja, né? Então, visitação. As pessoas foram para a igreja porque alguém visitou essas pessoas. De 4 a 6 foram por causa da escola dominical, né? Escola dominical, para algumas igrejas, tem sido um espaço também, não só de estudo da palavra, mas também de evangelismo. Infelizmente, nem todas as igrejas têm a escola dominical. Algumas que tinham mudaram a sua estratégia, não tem mais escola dominical. Menos de 1% foram por causa de cruzadas evangelísticas, aqueles cultos que os irmãos sabem são feitos em massa ou feitos pela internet, ou então são feitas em praças, aglomerações, aí é feita essa pregação. De 70% a 90% foram por causa de amigos, parentes ou alguém que gastou tempo e se dispôs a evangelizar e discipular. Essa questão para mim é importante, né? Foram por causa de amigos, parentes, e aqui está, alguém que gastou tempo e se dispôs a evangelizar e discipular. De 70% a 90% das pessoas, então, que foram para a igreja, que se converteram, que foram integradas na igreja, foram aquelas que foram por causa da amizade, parentes, dessas pessoas que gastaram tempo se dispuseram a evangelizar. Alguns empecilhos que surgem quando a gente fala de evangelismo, discipulado. Primeiro é a ignorância, né? As pessoas dizem assim: olha, eu não sei como evangelizar, eu não sei como evangelizar, não sei como discipular. E caminhando no curso Perspectiva, viajando pelo Brasil afora, aqui mesmo na igreja, na comunidade onde eu estou, aqui na cidade de Curitiba, a gente percebe que quando falamos de discipulado,
Tem pessoas que dizem assim, olha, eu nunca fui discipulado, e eu também nunca fui discipulado, então eu não sei como fazer. Então essa falta de, de conhecimento, né, de a pessoa não ter sido discipulada, e aqui no Sul, na sua maioria, as igrejas são étnicas, não são igrejas da missão, são igrejas da imigração. Então, o imigrante que veio para cá, ele veio junto com o pastor. Então, os menonitas, os luteranos, né, que vieram para cá, para o sul do Brasil, na sua maioria, o pastor veio junto com eles. Então, eles não há essa preocupação de olhar para quem não é do seu grupo étnico. Já quando a gente vai para Rio de Janeiro, Vitória, Brasília, mais para cima, a gente percebe a igreja da missão, aquelas igrejas que surgiram porque algum missionário chegou aqui e fez a evangelização. Então, nessas igrejas, nesses locais, é fácil perceber as pessoas que vão, que praticam discipulado porque foram discipuladas. Um exemplo prático aqui, eu e a minha esposa, a gente foi pregar numa igreja e no momento que eu pedi para os irmãos abrirem a Bíblia, eu percebi que eu era a única pessoa, eu e a minha esposa éramos as únicas pessoas que estávamos com a Bíblia. Os demais não estavam com a Bíblia. E eu li o texto, eu fiz a pregação, aí após o culto eu fiz uma pergunta para os irmãos. Por que que algumas pessoas, eu quis dizer, algumas pessoas estavam sem Bíblia? Eu falei, não, algumas pessoas não. Aqui todas as pessoas não trazem Bíblia. Por que não trazem Bíblia? Perguntei. Não, porque quem vai pregar é o pastor, por que que tem que trazer Bíblia? É. Então, aí eu perguntei, mas vocês não discipulam? Vocês não discipulam outros? Não, isso não é nosso trabalho, isso é trabalho do pastor, né? Então, veja como algumas pessoas, quando entendem que esse ministério de evangelismo, discipulado, ou de alguém se converter, alguém ser integrado, é coisa do pastor. Então, muitas dessas pessoas é questão de ignorância, você não sabe. Outra coisa é o temor, as pessoas têm medo, como nunca fez, então tem medo de fazer. Como é que vai ser? O que que vai acontecer? Que palavra vou usar? Quais as condições propícias para que isso possa acontecer? Então, o temor também é um fator que faz com que as pessoas não pratiquem o discipulado, não vivam, não praticam o discipulado. Outra questão é a indiferença. Algumas pessoas estão nem aí, não é preocupação delas. Discipulado, fazer discípulo não é preocupação delas. Então, não se preocupam com isso. E as outras pessoas não fazem isso por experiências que tiveram, experiências negativas, né? Rejeição, por exemplo, a pessoa começa a falar e talvez foi rejeitada, foi agredida verbalmente, e foi humilhada. Então, essas experiências, ou talvez ela falou para várias pessoas e ainda não conseguiu levar alguém para Cristo, e então a pessoa tem essa experiência negativa, por isso ela acha que não tem que fazer. Mas, alguns mitos a gente precisa derrubar elas. Esse material aqui que você está passando agora é da CEPAL. CEPAL é uma agência, os irmãos sabem, agência missionária que trabalha com pastoreio de pastores, com discipulado, mas também com evangelismo. Então, vai dizer o seguinte, tem alguns mitos e realidades. Então, em questão de relacionamento, né? Então, é mito quando a gente diz que evangelizar significa alcançar desconhecidos. Então, o que é evangelismo? O evangelismo é alcançar desconhecidos. Vamos evangelizar. Sempre que a gente pensa em evangelizar, parece que é pensar em pessoas desconhecidas. A realidade é que a maior parte das pessoas que são alcançadas, a maior parte das pessoas que são alcançadas, são aquelas pessoas que nós conhecemos. Os irmãos viram lá no gráfico, lá, 70% a 90%. São essas pessoas que você conhece. Então, qual seria o foco? Seria focalizar em amar essas pessoas e orar por essas pessoas, as pessoas mais próximas. As pessoas mais próximas que nós conhecemos, que os irmãos da igreja conhecem, devem ser alvos, que não conhecem o Senhor Jesus, devem ser alvos de oração e amor. Quando a gente fala do amor, é servir essas pessoas. Um colega de trabalho, servir esse irmão, servir esse colega. Um amigo,
que não conhece o Senhor Jesus, orar, além de orar por ele, mas servir, estar disposto para apoiar esta pessoa em toda e qualquer situação que ela precisar de apoio, expressando, então, meu amor, meu carinho com essa pessoa. Isso pode ajudar essa pessoa, isso pode facilitar para que nesse relacionamento eu consiga discipular essa pessoa, conhecer o Senhor Jesus. Em questão de evangelismo, o mito é que a maior parte das pessoas são alcançadas por pessoas treinadas, evangelistas, gente que é capaz, gente que tem experiência, pessoas que fizeram faculdade teológica, tiveram curso de evangelismo. Essas são as pessoas que nós achamos que estão preparadas para evangelizar. Isso aqui é um mito. A realidade é que pessoas comuns estão alcançando, estão discipulando pessoas que não conheceram o Senhor Jesus. São pessoas comuns. Não são especialistas em evangelismo que estão alcançando vidas. São pessoas comuns da nossa vida, na nossa sociedade, nossa igreja, que estão alcançando outras pessoas. Qual seria, então, a implicação? A igreja treinar as pessoas da igreja. Treinar a igreja para que as pessoas possam falar de Jesus, compartilhar Jesus com as outras pessoas. Compartilhar. O pastor Ronaldo Lidório conta uma história que ele foi para Luxemburgo, na Europa, para falar sobre evangelismo. E um menino, filho de um pastor, queria evangelizar os colegas dele no colégio. Esse menino tinha 6 anos. E ele foi nesse seminário com um caderninho, uma caneta, para anotar tudo que o irmão Ronaldo ia falar. Enquanto o Ronaldo falava, ele primeiro anotou o texto e o tema. E algumas palavras no começo ele conseguiu anotar, mas depois não anotou mais nada, porque não entendeu nada. E ele chorava, e o pai olhava para o menino achando que era assim, estava sendo tocado por tudo que o irmão estava ensinando. Não era isso. O menino não estava entendendo nada. Quando terminou, ele falou para o pai: não entendi nada, eu não vou conseguir levar Jesus para os meus amigos. E aí, então, o pai leva esse menino até o Ronaldo Lidório e diz assim: olha, pastor, meu filho não entendeu nada e ele está aqui chorando, se não tem uma palavra para ele? Aí o Ronaldo pergunta para o menino: você conhece Jesus? Ele falou: eu conheço. O que aconteceu quando você conheceu o Senhor Jesus? Aí o menino disse: o que ele era antes de conhecer o Senhor Jesus? O que foi depois de conhecer o Senhor Jesus? E o Ronaldo respondeu: então, é isso que você tem que falar. Aí o menino falou assim: ué, será isso? Por que o senhor demorou tanto para falar sobre isso, ensinar isso, e ao mesmo tempo o senhor complicou mais? O menino está certo. O menino está certo na fala dele, estava certo na argumentação dele. Treinar as pessoas para evangelizar, a gente usa vários métodos para ensinar as pessoas como compartilhar a sua fé. Mas Jesus já tinha dito lá em Atos 1:8, ele disse: sereis minhas testemunhas. No mês de maio agora, há uma ONG chamada Evangelização Global. Ela é fundada por Luiz Palau. Luiz Palau é um evangelista, ele é argentino, agora vive nos Estados Unidos, e ele tem essa missão, que é evangelização global. No mês de maio agora, eles desafiaram 100 mil cristãos no mundo todo, para que essas 100 mil cristãos no mundo todo gravassem um vídeo de um minuto, contando, primeiro se apresentando, depois contando a sua história, o que a pessoa era antes de conversão, de conhecer o Senhor Jesus, o que a pessoa passou a ser, a viver, o que é a transformação que houve na sua vida depois de conhecer o Senhor Jesus. 1 minuto, 100 mil pessoas. Foram mais de 100 mil pessoas que fizeram esses vídeos e colocaram nas suas redes sociais. Redes sociais nós temos amigos, temos pessoas, algumas mais próximas, outras mais distantes. Dessas 100 mil pessoas, uma pessoa só, deu seu testemunho no Irã. Uma pessoa sozinha, no mês de maio, levou 40 pessoas a Cristo. Uma pessoa só, usando as suas redes sociais. Então, o nosso testemunho, aquilo que
nós éramos antes de conhecer Jesus e o que aconteceu na nossa vida depois de conhecer o Senhor Jesus, isso é impactante na vida de outras pessoas. Então, lembrando que você está falando isso para amigos, é o que essa tela está querendo dizer. Pessoas comuns, falando para pessoas amigas, pessoas que conhecem, facilita para poder evangelizar. Mas também aqui tem uma outra questão, que é crucial para nós como igreja. É que muitos cristãos não têm amizade com os não cristãos. O fato de um cristão não ter amizade com um não cristão, se ela for evangelizar, usando dentro dessa perspectiva, ela terá dificuldades, porque ela vai ter que falar com desconhecidos. Então, na tela anterior, né, se o evangelismo, o discipulado acontece mais com as pessoas mais próximas, então aqui a gente está vendo que não vai acontecer. Teria muita dificuldade de conversar com alguém distante que a pessoa não conhece. Imagina numa igreja onde todos os irmãos que estão nessa igreja, estou exagerando, todos os irmãos na igreja não têm amizade com não cristão. Qual a possibilidade de, naquele ano, haver evangelismo, haver discipulado naquela igreja? Né? Seria muito difícil. Então, quando nós vamos para a igreja, muitas vezes nós somos orientados a não fazer amizade com não cristão. Não cristão é perigoso, a gente não pode se envolver com ele. Então, faz com que a gente perca oportunidades de poder levar pessoas a Cristo. Outra questão também, a gente falou de relacionamento, de evangelismo, agora a conversão. A conversão. Quando é que acontece a conversão? Quando é que alguém se converte? O mito é que normalmente a conversão ela é instantânea. Isso é mito. Acreditar que depois que eu falar para alguém de Jesus, esse alguém já se converte instantaneamente. Não é verdade. A história das missões, os missionários que estão em vários países do mundo, no Brasil, vão dizer que a conversão é um processo, não é uma coisa instantânea. Alguns vão ter que evangelizar, essa pessoa vai ter que ouvir mais de uma vez o evangelho. Alguns vão levar 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5. Uns vão levar tempo. Uns a gente não vai nem não será a primeira pessoa que pregou Jesus para eles, que vai levá-las a Cristo. Vai ser a terceira, vai ser a quarta, vai ser a quinta pessoa. Então, é um mito acreditar que isso pode acontecer. Sim, Deus pode levar alguém à conversão na hora que eu falar a pessoa se converter. Mas a realidade que a gente vê hoje no campo missionário e também na realidade do evangelismo discipulado é que é um processo. Então, se eu tenho tenho amizade com alguém e eu interajo com essa pessoa, eu demonstro amor para com esta pessoa, minha preocupação para com ela, em tudo. Eu sirvo esta pessoa, eu oro por essa pessoa. A chance de ela aceitar conviver comigo, de repente pode ir no retiro, no acampamento, estar na minha casa, esta pessoa, nesse processo todo, ela tem a chance de ouvir o evangelho. E Deus pode falar com ela e então ela vai se converter. Então isso implica que nós precisamos primeiro fazer amizades, mas amizades onde nós entendamos que não é amizade para levar a pessoa para a igreja. É amizade para que a pessoa conheça o Senhor Jesus. É amizade para que a pessoa conheça o Senhor Jesus. E nessa relação, a palavra-chave seja amor. Servir essa pessoa em amor para que ela veja isso. Outra questão é a influência, né? Então, é o mito, estar que evangelizar significa falar. Eu falo para alguém, aí a pessoa vai ouvir o evangelho, vai se converter. A realidade é que as pessoas que ganham outras nesse passo, nessa questão de processo, é por amor. Amor, nesse sentido, amor prático, o que eu já estava dizendo, sendo prático, demonstrando esse amor, não apenas palavras. Então, como igreja, a gente tem que encorajar as pessoas a amar os outros. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16, fala que
Nisto conhecemos o amor, no fato de que Cristo deu a sua vida por nós. Versículo 17, por isso também devemos dar a nossa vida para os nossos irmãos. A questão é que o amor não é, não é apenas um abraço, não é apenas aquilo que a gente canta, mas amor é demonstrado em ações, em atitudes. E uma pessoa que nós queremos que conheça o Senhor Jesus, expressamos esse amor, esse carinho para ele. Essa pessoa, a possibilidade de ela conhecer Jesus é maior, porque ela está vendo esse amor prático, esse amor vivenciado. Ninguém resiste ao amor. E Deus nos amou e deu o seu Filho. E João está dizendo, é nisto que nós conhecemos o amor, que é a questão de dar. Então, quando isso acontece, a gente está transmitindo o Evangelho. Numa hora dessa da pandemia, aqui no Sul, eu não sei ali os irmãos, aqui é uma discussão muito grande nas igrejas. Tem algumas igrejas que a igreja está fechada desde a quarentena, os irmãos não estão envolvidos com nenhuma atividade, por exemplo, socorrer as pessoas carentes. Pessoas da própria igreja não estão sendo socorridas. Não há essa preocupação de levar, por exemplo, cesta básica para não cristãos, porque isso não serve para nada. A gente sabe que quem está envolvido em missão sabe que quem serve ama, e o amor nos leva a servir os outros. Então, quando nós queremos evangelizar, queremos fazer discípulos, mas nós não expressamos esse amor no serviço, amor no serviço. Então, a gente não está, nós temos uma teoria do evangelho, evangelho teórico, onde a teologia é muito boa, mas tem essa ausência de expressão de amor, de servir o próximo. Então, quando mais a gente influencia as pessoas, quando a gente demonstra isso com o nosso amor, com a nossa praticidade, em qualquer lugar, e se forem pessoas amigas, elas geralmente vão ver esse Jesus que nós queremos, que nós advogamos. Então, o texto de Mateus, eu não vou falar muito dele aqui, a introdução, mas Mateus está preocupado em falar para judeus, né? Está preocupado em falar para judeus, ele está preocupado em provar a judeus que Jesus é o Messias, o prometido de Deus. Então, Mateus, ele vai citar várias vezes o Velho Testamento para descrever isso. Ele vai falar que Jesus vem da descendência de Davi. Então, como é que nós podemos fazer discípulos hoje? Como é que nós podemos fazer discípulos? Todo cristão deveria ser discípulo. Todo cristão deveria ser discípulo. E talvez hoje, falar evangélico, depende do lugar onde você vai, você fala evangélico, você pode criar uma dificuldade. Por exemplo, eu fui num hotel no Rio de Janeiro, estava hospedado, e eu fui no congresso, e eu fui hospedado lá naquele hotel. Na hora de fazer o check-in, perguntaram para mim se eu era pastor, o que eu fazia. Eu coloquei lá como pastor. Quando eu entreguei para o gerente olhou assim e falou, não, pastor, o senhor pode pagar a sua estadia adiantada? E eu falei, não, eu posso pagar no dia que eu for sair. Ele falou, não, para os pastores, para evangélicos, a gente sugere que paguem na hora que faz o check-in. Eu perguntei por quê. Aí ele explicou. O hotel já recebeu vários cristãos em congresso, que na hora do check-in para ir embora, os irmãos fazem o quê? Quem sai primeiro diz que quem vai pagar é quem tá lá no quarto. E depois quem sai, depois ele vai dizer o seguinte, olha, a pessoa não pagou, deixa que eu fale com ela. Só vai e não volta mais. Em Campina, interior de São Paulo, se a pessoa for pastor, dependendo de concessionária de automóveis, eles não aceitam vender carro para pastores. Aqui em Curitiba, tem algumas empresas que não aceitam evangélicos. Porque acham que evangélico é chato, evangélico é intragável, ele é soberbo, considera-se melhor que os católicos. Alguns católicos odeiam quando alguém fala que é evangélico, porque já sabe,
O evangélico quer a todo custo converter o católico. Então, a mensagem que chegou primeiro é a mensagem negativa. Então, como é que nós podemos fazer discípulos? Eu creio que só é discípulo, só vai fazer discípulo quem é discípulo de Jesus. Porque ser discipulado é reproduzir Jesus, é aquilo que eu aprendi de Jesus, falar para os outros. Uma pessoa que não é discípulo pode fazer discípulo? Eu acho que ela pode até evangelizar. Deus pode usar essa pessoa para evangelizar. Mas o discipulado é um pouco mais que isso, né? Evangelizar nós sabemos que é verbalizar, é convencer alguém da sua fé. É, e essa pessoa pode se converter. Mas discipulado exige que a pessoa reconheça o quê? O governo desse Jesus, reconheça a autoridade dele e esteja, a pessoa vive debaixo desses princípios que são ensinados. A igreja no Brasil é muito rica, porque tem muitos mestres, muitos pastores. Mas eu temo que nós encontramos, né, em muitas igrejas, não só no Brasil, mas também em Angola, pessoas que não aplicam os princípios do evangelho, princípios bíblicos à sua vida. Imagine que eu estava falando na igreja sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças. Imagine, irmãos, que eu estava falando na igreja sobre as bem-aventuranças. Aí um senhor empresário, ele diz assim: tudo isso que o senhor falou é possível, mas na minha vida não é possível. E eu quero perguntar a alguém aqui na igreja que é capaz de viver essas coisas. O outro levantou e disse assim: olha, isso aqui o pastor está dizendo, só vai acontecer no milênio. Lá, quando Jesus reinar durante 1000 anos, é quando vai ser possível perdoar uma pessoa que nos ofendeu. Agora é impossível. Uau! Eu olhei para aquilo, olhei para o pastor, como é que pode? Perdoar o irmão, perdoar alguém que me ofendeu, só será possível no milênio. Agora não. Agora não é possível. Como é que uma pessoa dessa pode discipular uma outra pessoa? Se ela não está, se os ensinamentos de Jesus não governam sobre ela. Quando o texto fala que Jesus tinha autoridade, está falando que tinha autoridade nos seus ensinos, tinha governo nos seus ensinos, tinha convencia, né? E Jesus exerceu a autoridade sobre os demônios, autoridade para perdoar pecado, sobre Satanás. Mas quem vai fazer discípulo precisa estar sujeito a esse governo, a essa autoridade do Senhor Jesus. A gente recebe muito ensinamento na igreja, na comunidade. Mas se eu não me sujeito a essa palavra, a esse ensinamento, se esses princípios ensinados, eu não internalizo eles, eu não vivo eles, que tipo de discípulo esta pessoa é? Então, as pessoas precisariam reconhecer este governo de Jesus nas suas vidas. Jesus ser, viverem para o Senhor Jesus, viver para a glória do Senhor Jesus. Em Romanos, capítulo 14, versículos 6, 7 e 8, diz que nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi por isso que ele morreu e ressuscitou para ser Senhor tanto dos mortos como também dos vivos. Então, se Jesus governa sobre minha vida, sobre tudo que eu sou e faço, então há a possibilidade muito grande de que eu faça discípulo, porque eu vivo esse discipulado e eu faça discípulos. Uma das matérias que eu leciono aqui em Curitiba é missões urbanas. E algumas vezes nós vamos nas ruas da cidade para poder conversar com pessoas em situação de rua, orar por elas, conversar com elas, saber a origem delas, saber um pouco das suas histórias, também contar a nossa história para essas pessoas. E eis que um dia nós encontramos um sujeito que diz assim: olha, quem é o pastor aqui? Aí falaram: pastor, eu Santareno. Aí vieram falar comigo: olha, eu preciso falar com o senhor. O que é? Ele falou: eu sou evangélico. Eu me converti aqui na rua.
E tem uma situação que aconteceu comigo faz um tempo que eu temo, eu não sei como lidar com ela. O que é? Ele diz assim, olha, tem uma pessoa, houve uma pessoa que morreu na minha cidade e eu fui a pessoa que matei aquela pessoa. E eu consegui fugir, só que a polícia achou uma outra pessoa e prendeu essa pessoa, ela está presa. E eu estou aqui. E desde que eu me converti aqui na rua, eu fico pensando todo dia, será que é certo? Será que é a pessoa pedir perdão para Deus? O que eu tenho que fazer, pastor? Como pastor, eu não podia dizer assim, olha, não, tá bom, continua na rua, não tem nenhum problema. Não, é, o nosso pecado tem consequências, e eu expliquei as consequências do nosso pecado. Eu, pastor, eu posso, eu socialmente, eu posso, de repente, mentir para alguém, talvez não é tão sério assim, se alguém descobrir o pastor mentiu. Não é tão sério assim. Mas socialmente, se souberem que eu roubei, souberem que eu me envolvi com uma outra mulher, socialmente o impacto disso é muito forte. Se você tivesse roubado alguma coisa, talvez assim, uma coisa de menor valor, as consequências não serão tão grandes, socialmente falando. Mas ter matado alguém, fugir, e você saber que alguém está preso, e esse alguém é inocente, e você sabe disso, agora você se converteu, o que a Bíblia fala? Aí eu falei de Filemão para ele. Li o texto de Filemão para ele. Conversei com ele sobre essa necessidade de a gente voltar e restituir perdão para algumas pessoas. Eu achei que o homem não ia aceitar. Ele falou, eu quero fazer isso. Nós oramos por ele lá no meio da rua. Eu liguei para o irmão que é advogado, que nos procurou. Nós levamos essa pessoa para um hotel. Entramos, aí o advogado entrou em contato com uma delegacia aqui da cidade, conversaram, fizeram todos os trâmites. Esse homem voltou para a sua cidade e ele foi para a delegacia. E esse processo todo de agora tem que provar que ele é o culpado do que aconteceu. Para liberar, agora é uma questão jurídica, né? Mas já está em processo. Ele está na sua cidade, está com a sua família, mas a polícia não pode prender sem ter provas de que ele é o culpado. Então, agora estão trabalhando em cima dessas provas para poder. Eu não sei como ficou agora, estamos em quarentena, não sei como ficou. Mas veja, o que fez essa pessoa? Não foi remorso, foi a conversão dele. Ele converteu-se, ele falou: eu preciso mudar isso. E ele voltou para sua cidade para poder lidar com o seu passado. Essa pessoa, lá na prisão, ela poderá ser alguém que poderá testemunhar da sua vida, o que Jesus fez na sua vida e impactar outras pessoas. Talvez a gente não precisa de um exemplo como este, de pessoas tão difíceis, complicadas, mas talvez uma questão bem próxima, coisas que a gente faz no nosso dia a dia que impacta a nossa vida, mudou, houve uma mudança na minha vida. E essa mudança na minha vida é porque eu sei o que Jesus fez na minha vida. Eu sei o que eu era, eu sei o que eu sou hoje. Então, quem vai fazer discípulo? Aquele que reconhece a autoridade de Jesus sobre a sua vida. Em segundo, eh, há muita ênfase que se dá em ir fazer discípulo, mas talvez a ênfase seja não em ir fazer discípulo, em ir, mas em fazer discípulo. Indo, faça um discípulo. No livro de Atos 1:8 fala que eh, Jesus diz que você é minha testemunha tanto em Jerusalém, como na Judeia, como Samaria, até os confins da terra. A palavra tanto ali, que fala que é simultâneo. O evangelho estava pregado tanto em Jerusalém, como na Judeia, como na Samaria, até os confins da terra. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente percebe que o evangelho estava sendo pregado em Jerusalém, toda Jerusalém não tinha sido alcançada, o evangelho já estava na Judeia, Judeia não tinha sido alcançada, o evangelho já estava na Samaria, Samaria não tinha sido alcançada, o evangelho já estava aos confins da terra, simultaneamente. Fazer discípulos é estar debaixo do governo do Senhor Jesus, mas também é perceber que em todo lugar onde eu estiver eu faço discípulo. Eu
Eu fui na cidade de Campo de Goytacazes, no Rio de Janeiro, onde fui falar no curso Perspectiva. E eu fui antes, fui numa sexta-feira, uma igreja convidou-me para falar sexta-feira à noite, para homens, sábado de manhã, para uma outra igreja, sábado à noite, numa igreja para os jovens, domingo de manhã, na escola dominical, da Igreja Assembleia de Deus, à noite, numa outra igreja, e segunda noite, Perspectiva. E quando eu saía de lá, um irmão me deu um envelope, colocou no meu paletó. Eu, quando vou no curso Perspectiva pregar, eu não gosto de receber oferta, porque eu acho que a gente incentiva muito essa questão de a pessoa ficar, tem um ministério de pregar em várias igrejas e recebe por isso. Eu, pessoalmente, tenho dificuldade com isso. Como eu já trabalho e também na igreja recebo, então eu não aceito receber esse tipo de oferta. Mas o irmão me deu, eu coloquei no bolso. Quando cheguei no Rio de Janeiro, eu precisava pegar um carro, um táxi para ir para o aeroporto. E o motorista veio, pegou a minha mala. Enquanto a gente caminhava, veio outro motorista discutindo com esse outro motorista, dizendo que aquela corrida era dele, não era do primeiro motorista. E eu falei para eles: olha, vocês têm que resolver isso porque eu tenho que chegar no aeroporto rápido. E aí vieram outros motoristas que convenceram o primeiro motorista a deixar a mala para o segundo motorista. E ele entrou no carro e eu percebi que ele estava chorando. Depois de um tempo, eu vi que ele estava chorando, a gente estava indo, indo para o aeroporto, ele estava chorando, eu perguntei por que que estava chorando. Ele encostou o carro, parou e ele falou assim: eu sou crente da Assembleia de Deus. O senhor não me conhece, eu não sei quem é você. O senhor não é crente. O senhor não sabe que eu estou numa prova. Deus me colocou numa prova. Minha esposa perdeu emprego, minha filha perdeu emprego, eu estou aqui na maior dificuldade e olha só como fui humilhado. Aí eu pedi para ele: olha, o senhor pode continuar a viagem, a gente vai conversando? Quando chegamos no aeroporto, eu perguntei para ele se ele conhecia Jesus. Ele achou que eu estava brincando. Depois eu disse: olha, eu sou pastor. Aí ele falou: ah, meu Deus, eu sou Pedro. Eu falei: não, você não é Pedro nada. Você não sei como é o seu nome. Aí depois eu fui falar para ele sobre o preço de ser discípulo. É o preço de ser discípulo. Depois de conversar com ele, olhando pela Bíblia, mostrar para ele o preço de ser discípulo de Jesus, eu peguei aquele envelope e falei para ele: olha, eu não sei quanto é que tem aqui, mas se alguém deu esse dinheiro para mim e eu não preciso dele neste momento, acho que esse dinheiro foi dado para você. Eu não contei, e Deus é misericordioso que eu não contei. Porque se eu contasse, a tentação de ficar com esse dinheiro era muito grande. Ele tinha dito que a corrida que ele queria era uma corrida de. Ele orou a Deus, né? Pediu a Deus: Deus me deu uma corrida de mais de R$ 500. E na hora que eu entreguei o envelope para ele, eu falei: olha, eu fiquei curioso agora, queria saber quanto é que tem nesse envelope. E ele foi contando, passou de 500, passou de 600, passou de 1.000, passou de 2.000, passou de 3.000, foi R$ 3.300. Automaticamente no meu coração veio aquela coisa: uau, por que que eu não dei para ele R$ 300? Eu queria dar para ele R$ 300. Entrou uma guerra, um conflito no meu coração, porque estou sendo trouxa, estou dando esse dinheiro para alguém que não conheço. Mas na hora eu lembrei, também quem me deu não me conhece. Mas Deus conhecia a minha necessidade e a necessidade daquela pessoa. Ele começou a chorar e eu fiquei assim pensando, resoluto: por que que eu não devia ter dado talvez 500, talvez 600, talvez só isso que ele precisa. Peguei o contato dessa pessoa, oramos juntos e eu peguei avião e eu comecei a chorar. O sentimento, primeiro foi de tristeza, mas depois foi de alegria, assim. Quando cheguei na cidade aqui, eu liguei para ele para saber como é que ele estava. Ele precisava de R$ 3.000. Deus deu R$ 3.300 para ele. Aí ele começou, chamou a família, choraram juntos. E ele entendeu que muitas vezes a gente vai para a igreja, mas sem essa ideia de que nós somos discípulos de Jesus e ser discípulo de Jesus às vezes, sofrer por ele.
A ênfase que às vezes se dá em ir fazer discípulos. Por isso que às vezes as pessoas na igreja local não estão comprometidas em fazer discípulo na sua própria comunidade. Agora, no momento que estamos em pandemia, é uma grande oportunidade para conversar com amigos, conversar com vizinhos. Tem amigos meus em Portugal que estão fazendo isso. Tem um ex-colega meu que está na Turquia, que está fazendo isso com os turcos. Vizinhos são turcos. E ele não convida para sua casa, mas eles conversam da janela, da varanda de casa. Nesse tempo de quarentena, eles estão cada um contando a história da sua vida para essas pessoas. E esse meu amigo da Turquia, ele conseguiu levar para Jesus a esposa do vizinho, a vizinha, né? Conseguiu levar ela para o Senhor Jesus. Eu vejo, no caso em Angola, as pessoas estão em quarentena, estão tendo oportunidade de testemunhar de Jesus para várias pessoas. Como eu disse para os irmãos, a evangelização global está incentivando os cristãos a fazer um vídeo de um minuto, contando a sua vida e colocar nas redes sociais para que os seus amigos sejam alcançados. E várias pessoas, milhares de pessoas estão se convertendo nessa quarentena. Nesta quarentena, Deus está fazendo uma obra maravilhosa. Semana passada, sexta-feira, eu fui numa comunidade de haitianos levar alimentos. E quando eu estava ali entregando alimento para as pessoas, obviamente protegido, todas as medidas de proteção a gente tomou, e a gente soube que alguns brasileiros conheceram o Senhor Jesus nessa quarentena, que são vizinhos de haitianos, porque os haitianos testemunharam de Jesus para essas pessoas. Eu comprei algumas flautas, mas comprei mais de 80 flautas para crianças haitianas que estão nessa escolinha de música, que estão aprendendo aí. Alguns tocam violão e outros instrumentos, e eu fui lá levar essas flautas. Uma das crianças começou a tocar flauta em casa dela, tentando. E o pai dela começou a ajudá-la. E aí a menina começou a testemunhar de Jesus, que ela conheceu nos encontros que teve antes da quarentena, ali nessa escola de música. Jesus está fazendo discípulos. A igreja, hoje, em quarentena, ela tem N oportunidades para poder fazer discípulo. Então, a ênfase não é ir fazer discípulo, mas é indo, né, onde nós estivermos, nós temos que fazer discípulo, levar pessoas a Cristo. Aquela pessoa que eu citei lá do Rio de Janeiro, algumas vezes eu entro em contato com ele para conversar, para saber como é que está. Terceiro, já estou terminando, então, terceiro seria a obediência, né? Algumas pessoas são ensinadas, conhecem a Bíblia, conhecem as Escrituras, são discípulos de Jesus. Mas a verdade é que Jesus disse para os discípulos, ensinando-os a guardar. Os missionários entendem que esse texto se refere à obediência e não se refere ao conhecimento. Nós temos uma ênfase no Ocidente. No Ocidente, a ênfase do discipulado é no conhecimento. É a pessoa conhecer a Bíblia. A ênfase no Ocidente é faça discipulado. O que é discipulado? É ensinar alguém a Bíblia. Então a pessoa sabe a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. A pessoa consegue até pregar. Aqui em Curitiba, eu já falei para os irmãos que eu dou aula de uma das matérias em missões urbanas, eu levo os alunos nas ruas da cidade. Teve um dia que nós chegamos na rua, eu levei o violão e a Bíblia, e os alunos chegaram depois. Só que quando os alunos chegaram lá na praça, onde a gente ia fazer, isso era à noite, porque a gente quer alcançar as pessoas em situação de rua, morador de rua. Um menino olhou para mim e perguntou se eu era cristão. Eu falei que era. Ele falou, quando vê uma Bíblia e um violão na mão de uma pessoa, é porque essa pessoa é crente. Pode me dar aqui o violão, um momento só? Eu dei para ele o violão, e ele começou a tocar cânticos evangélicos. E ele começou a convidar as pessoas para se aproximarem. E ele começou a cantar, veio o outro, começou a cantar. Quando os alunos chegaram, já estava um monte de gente ali, e fizemos um culto ali na rua.
após o culto, após a pregação, perguntei para aquele moço se ele mora, por que morava na rua. Ele deu seu testemunho falando que ele era membro da Igreja Assembleia de Deus do interior de Santa Catarina. Teve uma dificuldade com a igreja e passou aí, e ele saiu da igreja, a igreja não soube resolver essa questão com ele, então ele foi afastado da comunhão com os irmãos, ele entrou em depressão, saiu da cidade e hoje mora na rua e é usuário de drogas. E ele falou que a segunda pessoa que estava ajudando ele era um pastor, como um pastor morador de rua. Sim, um pastor morador de rua. Em conversa com ele, ele vai dizer, olha, eu tive um problema com a igreja, também eu me afastei. E eu falei, mas como é que pode uma coisa dessa? Ele disse, olha, se você está assustado comigo, tem outra pessoa aqui que você precisa conhecer. E ele chamou uma pessoa que fez mestrado em teologia no seminário do Fuller, um dos seminários mais prestigiados dos Estados Unidos, um dos. Ele fez mestrado, ele largou a esposa, largou os 2 filhos, e ele é usuário de droga, é morador de rua aqui em Curitiba. Essas são algumas pessoas que tiveram dificuldade com a questão de obediência. Mas nós na igreja temos várias pessoas que conhecem a Bíblia, que conhecem as Escrituras, mas não obedecem. Conhecem a verdade, mas não obedecem. Discipulado é ensinar as pessoas a obedecerem, não é apenas conhecer. A verdade, conhecer a verdade por si só, não transforma. Jesus vai dizer, aquele famoso texto, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse antes, né, antes ele vai dizer, se eu estiver em vós e as minhas palavras estiverem em vós, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Veja o que ele diz. Se as minhas palavras estiverem em vós e vocês estiverem em mim, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. É isso que Jesus fala. Conhecer a verdade por si só não transforma, mas a verdade que é aplicada à vida, a verdade que é trazida para a nossa vida, o nosso dia a dia, essa é a verdade que transforma. Então, obedecer tem a ver com isso, tem a ver com eu estar sujeito ao Senhor Jesus, aos princípios do Senhor Jesus. Então, toda a verdade que a gente aprende na Bíblia, ela requer uma aplicação, requer uma prestação de conta da minha vida ao Senhor Jesus. Algumas pessoas falam assim, é difícil. Aqui, eu fui pastor de uma igreja durante 5 anos, e eu soube que os presbíteros brigaram, os irmãos do presbítero brigaram entre si, e eu tinha que reconciliar os irmãos. Olha, foi mais de 6 meses sentando com um, depois sentando com o outro, sentando um, depois sentando com o outro. No dia que eles tinham que conversar, um deles falou assim, pastor, eu não vou pedir perdão, mas desculpas eu vou pedir. Eu falei, a Bíblia não fala para pedir desculpa, a Bíblia fala para pedir perdão. E ele falou assim, eu prefiro sair da igreja. Prefiro sair da igreja e ir para outra igreja do que pedir perdão. Veja que não aceitar pedir perdão e ir para outra igreja é a solução que ele encontrou. Mas não é a solução bíblica. A solução bíblica é, vai e peça perdão. Como é que esse irmão consegue ler o livro de Filemão? Que princípios ele tira do livro de Filemão? Os próprios ensinamentos do Senhor Jesus. Que princípio a pessoa tira disso? Então a Bíblia tornou-se um livro que, para essas pessoas, um livro de conhecimento, um livro teórico, mas que não tem verdade, que eu tenho que aplicar à minha própria vida. Algumas pessoas, eu ouvi essa frase quando estive num congresso de missões em Amsterdã, na Holanda, de um irmão pregando, e esse irmão diz assim, estudo bíblico sem aplicação é maldição. O falecido pastor Wilson Shedd, ele falou que a maior dificuldade que a igreja enfrenta e vai enfrentar é ter que evangelizar aquelas pessoas que já sabem da verdade. É ter que falar de volta para quem já conhece a verdade, mas não obedeceu. Se nós formos andar um pouco nas ruas das grandes cidades, muitas dessas pessoas em situação de rua, morador de ruas,
são pessoas que foram de igreja, são pessoas que ouviram o evangelho. Eu tive contato com várias pessoas, como eu já citei, pastores, líderes de louvor, mas também alguém que foi líder de conselho missionário, alguém que foi responsável de mobilizar a igreja para missões. E hoje é uma pessoa que vive na rua, é uma pessoa que é usuária de drogas, tem sérios problemas na sua vida. Mas por quê? Porque as verdades bíblicas não foram aplicadas à sua vida. Discipular, então, seria levar as pessoas à obediência, não só a conhecer, mas conhecer e obedecer. E isso não quer dizer que a gente não deve ensinar. A gente ensina, mas a gente tem que falar para as pessoas, ensinar para obedecer o Senhor Jesus. A pessoa diz assim, olha, é difícil, é difícil. Pô, aquele irmão que eu disse que preferiu sair da igreja, saiu mesmo da igreja. Porque para ele, desculpas, já era muito. Perdão é impossível. Mas ele saiu da igreja, foi para outra igreja. E quantas pessoas hoje não saem da sua igreja para uma outra igreja porque justamente tem dificuldade de lidar com um problema que exige perdão, que a pessoa vai e peça perdão. A irmã Nanine não sabe, mas eu vou contar essa história para os irmãos. É uma história muito, muito difícil. Eu cancelei um casamento aqui. Eu fui pastor de uma igreja aqui e eu tive que cancelar o casamento. Era a igreja étnica, uma igreja descendente de alemão. E eu fui chamado para ser pastor dessa igreja. E eu comecei a pastorear a igreja. Depois de 3 anos, um jovem pediu para que eu... Ele falou, pastor, eu vou casar, estou namorando, vou casar. A igreja exige que quem vai casar faça o curso de noivos. E eu falei, olha, então você tem que fazer o curso de noivo. Ele falou, eu vou fazer, mas não é o senhor que vai fazer, é uma outra pessoa que vai fazer. Tranquilo. E ele chamou uma outra pessoa que fez todo o curso com esse casal. Um dia antes do casamento, o casamento será no sábado, sexta-feira, eu liguei para esse pastor e perguntei, tá tudo certo pro casamento amanhã? Ele diz assim, tudo bem, teve um pequeno problema, mas já resolvemos ele. E eu falei, qual o problema que teve? Ele falou, olha, é questão de advogado, mas já resolvemos. Eu falei, meu querido, você não é pastor da igreja, pastor da igreja sou eu, você é convidado desse casal para fazer casamento. O casal é membro da minha igreja. Se houver algum problema, quem tem que responder sou eu. Meu querido, qual é o problema com o advogado? Ele tentou explicar por cima, eu achei que estava me enrolando. Pedi o telefone do advogado, liguei para o advogado. O advogado diz o seguinte, senhor pastor, o que é o senhor? Eu expliquei que eu era pastor daquela igreja, eu era responsável por aquele membro lá que ia casar. A moça não era da nossa igreja. Pois é. O advogado diz o seguinte, essa mulher já foi casada. Foi casada até o ano passado. Ela saiu de casa, e hoje ela vive separada do marido, tem 2 filhos, mas não está separada juridicamente. E, e ela não pode casar no religioso, não pode. Porque juridicamente, se ela casa no religioso, a justiça não reconhece esse casamento. Se o esposo dela entrar na justiça contra a igreja, vocês vão ter problemas. Eu falei, olha, amanhã, por favor, eu vou ligar para o senhor, eu preciso conversar com mais pessoas sobre isso. No dia seguinte, sábado, eu fui para a igreja, chamei toda a liderança da igreja e eu compartilhei com eles essa dificuldade. Aí, unanimidade. Disseram assim, olha, o pastor não tem que cancelar o casamento. Eu falei, mas a Bíblia fala que a igreja, nós estamos sujeitos à autoridade. O que ele vai fazer está errado. Olha, pastor, não é nosso problema, é o problema dele. Deixa ele casar. Eu falei, não, então se ele vai casar, tem que casar em outro lugar. E não nessa igreja aqui. Porque nessa igreja, eu sou responsável. Juridicamente, quem responde pelos ensinos, tudo que está sendo feito aqui na igreja, sou eu. E essa discussão descambou para ofensas raciais, preconceito. Olha, só podia ser africano mesmo, só podia ser preto mesmo, como é que a gente pode trazer uma pessoa dessa aqui? E isso foi, olha, eu comecei a chorar. Os irmãos da liderança, e eu achei que compartilhando isso estaria do meu lado, não, foram ofendendo. Quando eram 12 horas, a empresa que ia enfeitar o salão chegou na igreja, perguntaram para mim se eles podiam, eu falei, não pode. Mais uma outra discussão.
daqui a pouco, foi sugerido, então, chamar os pais dos noivos e dar a notícia. E chamei os pais dos noivos. A reação foi brutal, agressiva, muito agressiva, ofensiva, preconceituosa. Seu preto, seu africano, incapaz, como é que pode uma pessoa dessa, pessoa de cor, fazer isso com a gente? E o rapaz disse, era por isso mesmo, eu não queria um preto fazer meu casamento. E aí foi uma situação terrível. Quando eram 16 horas de discussão, né? 9 horas até 16 horas. A mãe do noivo perguntou para mim, o senhor não quer mesmo fazer o casamento? Eu falei, não. Por quê? Aí eu expliquei por que não ia fazer casamento. Expliquei biblicamente para ela. A igreja é sujeita à autoridade. E se essa menina já foi casada, ou seja, é casada juridicamente, a igreja não pode fazer o casamento dela no civil, no religioso, e sabendo que juridicamente ela está ligada a uma outra pessoa. Não pode uma coisa dessa. Aí a mulher chamou todos aí que estavam presentes e falou assim, olha, a mãe do noivo, ela diz assim, vocês não sabem, não conhecem esse menino. Eu não sou da igreja de vocês, nem o meu marido. Mas vou falar uma coisa para vocês. Meu filho sempre quebrou regras, sempre deu jeito nas coisas. E, e quando a gente soube que ele ia casar, a gente falou com a nossa futura nora e nós ficamos sabendo que ela separou-se do marido. Ela separou-se, não juridicamente. Ela se afastou. E vocês não sabem, eu sou a mãe desse menino que vai casar, mãe do noivo, eu sou juíza. E como mãe, eu quero que ele case. Mas como juíza, não concordo. Quando ligaram para nós, para que nós viéssemos aqui, eu falei para o meu marido, deve ser aquele problema de jurídico que não foi bem resolvido. Se essa igreja não é séria, olha, mulher não é crente, vai dizer isso, está dizendo isso. Se essa igreja não é séria, vai fazer casamento. Mas se for séria, não vai fazer. Aí a mulher olhou para todos que estavam aí ao meu redor. Ele falou, olha, eu ouvi cada coisa aqui que dá vontade de ligar para a polícia e prender um monte de gente aqui. Pelo que vocês falaram, as expressões. Eu nunca achei que numa igreja ia encontrar esse tipo de pessoa. Mas eu percebi que a única pessoa aqui que segue, que está sujeito, que obedece a tudo que está escrito ali, é esse senhor aí que está sentado, que vocês estão chamando de preto. Eu, como mãe, gostaria que fizesse casamento. Mas como juíza, não. Está errado. A lei tem que ser cumprida. Eu acho que o único que está obedecendo aqui é o senhor. E ela diz assim, o senhor Santareno está sendo usado por Deus. Porque eu sempre falei para o meu filho, um dia você vai encontrar alguém que vai fazer você passar vergonha. E eu acho que esse dia é hoje. E essa mulher não era crente. Ela falou, chamou o filho e disse assim, meu filho, hoje, tudo aquilo que eu ensinei para você, que você sempre deu jeito na tua forma de viver, hoje você encontrou alguém que não dá jeito nas coisas, porque leva Deus a sério. Ou você se converte de verdade, ou você sai dessa igreja. E a mulher olhou para mim e falou assim, o senhor está certo. Me deu a mão e ela foi embora. Agora eu chorei, mas assim, eu estava emocionalmente exausto. Eu chorei, mas chorei que se ouvia lá fora, os gritos do meu choro. E aquela história que Jesus falou, que do mais velho até o menor começaram a ir embora, eu vivenciei isso. Depois que aquela mulher falou e foi embora, ouvi um silêncio. Eu chorava, mas eu não ouvia reação das pessoas. Todos os irmãos que estavam comigo ali foram embora. Aí já eram 18 horas. Aí os irmãos da igreja que foram convidados para o casamento não sabiam nada da história, foram chegando na igreja para saber como é que era o casamento. O que estava acontecendo? Alguns vinham todos bonitão na igreja e falaram, não vai ter casamento. Por quê? Aí tem que explicar. Foi terrível, foi terrível. Segunda-feira, a menina liga para mim, a noiva liga para mim, falando que ela se converteu no sábado, naquele sábado ela se converteu. Porque ela sempre levou as coisas de Deus não a sério. Mas naquele dia ela entendeu que tinha que levar a coisa a sério.
E ela disse para o marido dela que ia fazer de tudo para fazer os trâmites jurídicos, e se fosse para casar, que eu, Santarém, fizesse o casamento dela. Essa experiência foi muito forte para mim, mas muito forte para a igreja. Obedecer a Deus exige sacrifício. Alguns até tiveram, perderam a sua vida. Quando a gente olha na história da igreja, alguns obedeceram, perderam a sua vida. A Bíblia fala que Jesus, sendo filho de Deus, obedeceu até a morte. Então, às vezes, o nosso discipulado é focado mais para o conhecimento teológico, o conhecimento bíblico, mas é um conhecimento que não leva à obediência. Jesus fala para este conhecimento, para a obediência, que é transformador. Conhecer a verdade sem aplicar a vida não transforma. Verdade conhecida e aplicada transforma vidas. E para terminar, Jesus fala então que ele estaria com os discípulos. E essa história que eu acabei de contar foi a história que, assim, naquele momento que eu estava ouvindo as pessoas me ofenderem, falarem coisas com coisas sobre mim, o que me deu ânimo, o que me deu força é a presença de Deus. Eu estava sozinho, no meio de umas 20, 25 pessoas, e todas elas falando. Tinha que ser um negro mesmo, tinha que ser um preto mesmo, tinha que ser um africano mesmo. Como é que nós... E são pessoas da liderança. Faziam de tudo para que houvesse casamento, dando um jeito, uma coisa que, biblicamente, não se pode dar um jeito. Jesus, sim, ele prometeu capacitar a todos aqueles que fazem discípulos. E essa capacitação, ela é espiritual. Os irmãos já ouviram falar do Watmani. Watmani era um cristão chinês que ele diz que o cristão precisa ter dois olhos. Um olho para ver as coisas naturais, o olho físico, mas o outro olho é para ver as coisas espirituais. E ele vai dizer que uma das maiores dificuldades que nós temos hoje no nosso mundo é que a igreja tem uma visão mecanicista, uma visão cartesiana. Não que esteja, não estou indo contra isso. A gente organiza tudo. Gastamos mais tempo organizando um evento do que orar também. Enquanto a gente faz, ora. Enquanto a gente olha Neemias construindo os muros, né? Incentivando, mas orando. A gente vê Jesus fazendo discípulo e orando. E hoje, às vezes, a gente não reconhece essa capacitação do Senhor. A gente acha assim, eu consigo, eu dou conta. Mas a gente sabe que quem faz discípulo tem essa graça de entender que é Jesus quem faz. Ele nos capacita. Não é porque nós estudamos só, isso não quer dizer que a gente não tem que estudar. Não é porque nós entendemos muito bem, explicamos melhor o texto bíblico, mas o Senhor Jesus prometeu estar com seus discípulos todos os dias, até a consumação dos séculos. Toda pessoa que já fez discipulado sabe, tem essa experiência maravilhosa de, na sua fala, na sua convivência com a pessoa, ver a ação de Deus na sua vida. Quantas vezes eu não preguei e falei coisas que eu sabia que não era de mim, não era coisa que eu preparei, que eu estudei. Quantas vezes eu falei com pessoas coisas que eu não tinha preparado. Quantas vezes não aconselhei alguém que na hora do aconselhamento não vieram expressões, gestos que não eram meus. Quantas vezes eu percebi pessoas na igreja, fora da igreja, que eu tive que ir falar com elas e dizer tudo bem, e a pessoa, tudo bem, mas você não está bem, e a pessoa desaba. Não era coisa de mim, é o Espírito Santo, é Jesus. Num momento como esse de quarentena, como igreja, a gente está tendo essa oportunidade também de fazer discípulo. E
olhando para aqueles gráficos, talvez as pessoas mais próximas de nós, nossos amigos, colegas de trabalho. Eu tenho feito isso. Colega de trabalho, estou ligando para essas pessoas para saber como é que está a sua vida, criando vínculos, né? Uma dessas pessoas para as quais liguei, ela chorou, falou assim: eu nunca pensei em receber uma ligação sua. Eu vejo você lá no trabalho, mas eu não tenho a proximidade. Como é que você conseguiu meu telefone? Falou: liguei para fulano, que é mais próximo de você, e eu estou ligando só para saber como é que você está. Criando vínculo com as pessoas, para viabilizar uma oportunidade para testemunhar do Senhor Jesus. Deus está em missão. Deus está usando essa quarentena também para o louvor da sua glória. Tem muito cristão também perdendo sua vida na quarentena. Mas algumas dessas pessoas estão glorificando a Deus também. Apesar de morrer, estão exaltando o nome do Senhor Jesus. Eu queria falar sobre isso, irmão. Eu queria falar com vocês sobre essa questão de sermos discípulos e as implicações de nós sermos discípulos do Senhor Jesus.